nessa data tão importante, 16 de agosto, que mostra o início da campanha eleitoral. A partir de hoje não há mais punição para o candidato que for à rua, pedir voto, fizer evento. Existem aquelas regras que devem ser seguidas. Aliás, viu, Thaís, quem acordou e já visitou as redes sociais aí pela manhã, já viu um monte de santinho diferente pintado aí, os candidatos já estão aproveitando, desde 00:01 de hoje já... 00:30. Parece que passa a vergonha, mas não é a vergonha. É que esse passo a mais, se fosse dado até ontem, né? Não pode poderia perder. gerar punição. A partir de agora, não. E a gente entra hoje, nesse primeiro dia da campanha, com um retrato das pesquisas eleitorais na corrida à presidência, por exemplo. Pesquisa IPEC, que é o antigo Ibope. Lula 44, Bolsonaro 32, Ciro Gomes 6, Simone Tebet 2. Vera, do PST 1, os outros não pontuaram. Lula 44, Bolsonaro 32, 12 pontos separam as duas candidaturas, segundo a pesquisa IPEC, né, Schiller? O que você espera desse começo de campanha? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Sônia, Pedro, olha, primeiro fazer um registro aqui numa grande democracia, 156 milhões de eleitores no Brasil, não é? É uma das grandes democracias do mundo, o eleitorado mais escolarizado. Hoje você tem o maior grupo, se você dividir por faixas de ensino, de anos de estudo, o maior grupo é segundo grau completo, 11% com ensino superior completo, não é? Mas obviamente ainda uma enorme disparidade de renda, em torno de metade do eleitorado com renda até 2 salários mínimos, né? Então eu começo a campanha eleitoral, olha, vou desachar aqui meu desejo, viu, Thaís, quisera que a gente tivesse voto distrital, porque é isso que o Pedro relatou aí, dessa confusão de nomes, o que aparece na cabeça das pessoas. Eu vi uma pesquisa esses dias, a quantidade de pessoas que não se lembram quem votou para deputado federal 2 anos depois, quer dizer, é incrível no Brasil. Então, por quê? Porque é uma sopa de letrinhas, de partidos, de candidaturas. Você imagina, em qualquer lugar que você esteja, aqui em São Paulo, em qualquer cidade do Brasil, você vai ter... São centenas de candidatos a deputado federal pedindo seu voto. Você pode votar, obviamente, quem quiser, mas todos vão pedir o seu voto. Quem representa as pessoas exatamente? A pergunta é essa, né? Então, se fosse voto distrital, você teria em cada uma dos distritos, né, aqueles candidatos do distrito. Então, simplificaria brutalmente a eleição. Você poderia contrastar, comparar eles, e mais... baratearia, né? Porque os candidatos fariam campanha dentro do distrito e não em todo o estado, que é uma derrama de dinheiro público, os 5 bilhões do fundão eleitoral. Sobre as pesquisas, olha, eu diria assim, não sei se é um banho de água gelada, viu, Thaís? Mas que é uma água morninha para fria na campanha do Bolsonaro, foi, né? Tanto a FSB como o IPEC ontem, quer dizer, mostrou o seguinte, mostrou alguma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, que o impacto, né, do Auxílio Brasil a R$600, da redução da gasolina, etc., se vier, ele começa a ser desenhado, mas ele é mais lento do que se imaginava. E ninguém tem bola de cristal para saber se, de fato, durante um mês e meio agora de campanha eleitoral até o primeiro turno, haverá um impacto real, identificável, enfim, dessas medidas, né? Por quê? Porque você tem, só um dado da pesquisa, quando você tem o voto espontâneo é praticamente igual ao voto induzido, né? Então você tem 40-30 no voto espontâneo, né? E um pouco acima disso, 42, 43 no voto induzido, a 32. Então você tem o quê? Primeiro, um voto muito consolidado, e a eleição toda polarizada. E as pessoas já fazem o seu julgamento, então elas já interpretam o que está acontecendo na economia a partir da própria lógica da polarização. Por exemplo, tem uma pergunta ali na pesquisa da FSB que me chamou muita atenção, se você enxerga a redução do preço dos combustíveis nos últimos 30 dias. Ora, eu comprei agora lá no fim de semana, lá no sul do país, a R$ 4,98, R$ 4,99 no posto de gasolina a gasolina. Então, baixou, não tem como negar que nos últimos 30 dias baixou o preço dos combustíveis, né? As pessoas não estão identificando isso, algumas eventualmente não identificam na sua região, enfim, na sua realidade, mas muitas pessoas já respondem com base na sua preferência. Como você tem uma preferência muito forte, 40% das pessoas já na espontânea dizem, vou votar no Lula. Né? E a desaprovação do governo, em que pese ela deu uma caída aí nos últimos, 45 dias, agora estabilizou de novo. Né?
E um dado, por exemplo, da pesquisa é muito interessante. Quando vai na simulação do segundo turno, fica 15 pontos de diferença. Lula para o Bolsonaro. 53 a 30, aliás, 53 a 38. Não é? Quando você pergunta desaprovação versus aprovação, 55 a 38. Então é 15 pontos de diferença no segundo turno e 17 pontos, praticamente o mesmo número, na relação entre desaprovação e aprovação. Por quê? Porque a eleição virou plebiscitária. Não é? Quem aprova o governo tende a votar no Bolsonaro. Quem desaprova o governo tende a votar no Lula. Pode até não ser o candidato dos sonhos, nem o Lula nem o Bolsonaro, para muitas dessas pessoas, mas elas vão fazer o que tem, o voto eficiente, enfim, e boa parte das pessoas já passa a responder a pesquisa, isso tem muitos estudos mostrando, de análise de pesquisa, com base nas suas preferências. Então, se a pessoa já não gosta do Bolsonaro, já é de oposição, já decidiu votar no Lula, ela tende a ter uma análise pior do cenário econômico, né? Então, isso afeta, não todas as pessoas, evidentemente, mas uma parcela bastante significativa. Pois né? Schiller, a gente conversou tanto sobre isso, né, que seria a eleição do quem eu não quero, né? Mais do que o quem eu quero. Você vê esse mesmo fenômeno para a eleição de governador? Eu acho que é diferente porque, primeiro, que você tem uma pluralidade muito maior. A eleição de governadores, ela tende a uma dinâmica regional, não é? Então, por exemplo, se você pegar os principais estados, os principais colégios eleitorais do país, por exemplo, você vai ver que a polarização não é essa. Não é? Você tem lá no Rio Grande do Sul o Eduardo Leite, que é Simone Tebet, mas na verdade sem muita convicção, PSDB. Aí você vai aqui em São Paulo, você tem aí 3 candidatos competindo, Rodrigo Garcia também seria, teoricamente, apoiador de Simone Tebet, mas muito frágil esse apoio, né? E mesmo assim os candidatos Haddad e Tarcísio Freitas, quer dizer, eles expressam, mas secundariamente, a discussão é muito focada aqui, a gente viu aí no debate da Band, houve citação muito frágil aí do Haddad ao Lula, um pouquinho mais do Tarcísio ao Bolsonaro. Isso vai depender muito assim do grau de dependência, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo faz sentido o Tarcísio citar o Bolsonaro porque ele tem 12 ou 13 ou 14, dependendo da pesquisa, e o Bolsonaro está lá com seus 40 e tanto aqui em São Paulo. Então, esse gap, então, na cabeça do Tarcísio, ele tem que crescer se mencionando o Bolsonaro, né? Se você vai lá em Minas Gerais, por exemplo, é o mesmo caso do Calil. O Calil tem 20, 22, 23, Lula tem 40 e tanto, ele sabe que tem um gap de 20% que ele pode buscar, né, associando a sua imagem à imagem do Lula, né? Então, eu diria assim, todos os políticos agora fazem conta, né? Eles olham as pesquisas, eu brinco sempre, né, Sônia, os políticos só dizem que não acreditam em pesquisas, então quando a pesquisa não é boa, dizem, eu não acredito em pesquisa. Não, Exatamente. Mas acredita, pode acreditar. Ou se acredita. Então olha a pesquisa e vê, cara, eu tô com 10, o meu candidato a presidente está com 30, eu vou me segurar nesse cara aí, né? O contrário também acontece, é mais raro, né? Quando um candidato presidencial não está bem num certo estado, mas o candidato local, né, ou o potencial apoiador está muito à frente em termos de percentual, né, na relação, é o que seria o caso, teoricamente, também de Minas Gerais do Romeu Zema. O sonho de consumo do Bolsonaro era o Romeu Zema assumir a campanha. Não vai fazer isso, tem o candidato lá. O eleitorado faz um pouco, porque se houver a polarização, Lula de um lado, Bolsonaro de outro, no segundo turno, essa tendência existe, né? Então, eu diria existe assim, o palanque híbrido, Schiller? Palanque híbrido é aquele que... Palanque híbrido que eu chamo é aquele que, eu não vou assim, eu sei que eu tenho apoio do presidente ou do ex-presidente Lula, mas eu não vou atrair nenhum dos dois porque eu estou bem na fita, governador, pensando. Olha, é o caso clássico é o caso do ACM Neto na Bahia, né? É o caso, em parte, do próprio Cláudio Castro, em que pese seja um aliado do Bolsonaro, um aliado light, não é aquele que rasga, né, segura a bandeira e tal. Então acho que as campanhas regionais elas tendem a ter uma outra dinâmica. Schiller, hoje a gente falou já mais cedo aqui, mas é importante ouvir também o teu comentário, as tuas ponderações. Nós temos a posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Ele é um desafeto do presidente da República, já houve até manifestação do presidente da República em oportunidades criticando diretamente as decisões do ministro Alexandre de Moraes, questionando até mesmo o cumprimento de algumas dessas medidas. Houve a questão do indulto que foi concedido para o deputado bolsonarista naquela questão que chegou ao Supremo Tribunal Federal.
É um clima tenso, não dá para negar isso. Mas o que a gente pode esperar daqui para frente? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula confirmaram presença nessa cerimônia de posse. Nos eventos oficiais, quando se encontraram, mostraram respeito. É isso que a gente deve esperar? Ou por conta desse passado e por conta do perfil de cada um, essas alfinetadas podem levar aos discursos aí, a um caminho que não é aquele da tradição brasileira, da cordialidade, da formalidade nesses eventos? Olha, Pedro, eu diria assim, eu tenho muita curiosidade para saber como o ministro Alexandre de Moraes vai se comportar. A gente já analisou muitas vezes aqui as posturas. O ministro Alexandre de Moraes é um ministro muito poderoso porque ele tem na mão, ele conduz o inquérito das fake news lá no Supremo, não é? E o inquérito contra os atos, aqui entre aspas, atos antidemocráticos, e o inquérito das milícias digitais, isso tudo dá a ele quase um poder de exceção, que eu estou usando com muito cuidado essa expressão, porque é um poder de interpretação. Então ele interpreta o que é um risco à democracia, o que é uma inverdade, ou o que é uma ofensa, o que é uma ameaça, e a partir daí ele toma as mais diversas medidas, né? Ele manda prender, ele manda excluir das redes sociais, ele censura, né? E isso tudo não é opinião, quer dizer, ele realmente vem fazendo isso nos últimos meses, com o suporte do Supremo, né? Não explícito. Agora, recentemente, uma série de processos, houve pedido de vista por parte do ministro André Mendonça, que envolviam o presidente da República, mas todos processos com interpretações. Por exemplo, na tal da reunião com os embaixadores, houve uma ameaça ao processo eleitoral, uma crítica às urnas eletrônicas, é uma ameaça à democracia. Esse juízo é um juízo altamente subjetivo, né, que cabe à justiça fazer esse tipo de interpretação e, a partir dali, criminalizar atos de fala, criminalizar. Qual é o limite da opinião? Não é? O ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma expressão que ele usa reiteradamente, ele diz assim: nós temos que mostrar que a internet, a opinião, enfim, o debate público não é terra de ninguém, né? Tem que ter um limite. Mas quem é que dá esse limite, não é? Eu vou só dar 2 exemplos que para mim assim resume um pouco isso e é onde vai a minha curiosidade. Recentemente, o ministro Raul Araújo mandou retirar da internet do TSE, ministro do TSE, mandou retirar vídeos onde o Lula, ou apoiadores do Lula, mas acho que Lula chamava o Bolsonaro de genocida, né? Então não pode, segundo o ministro Araújo, segundo a opinião do ministro Araújo, não pode chamar o Bolsonaro de genocida. Vocês já fizeram a conta de quantos vídeos na internet, quantos posts na internet tem chamando o Bolsonaro de genocida? Eu estou longe aqui de entrar no mérito, tá? Vocês me conhecem, eu estou longe de entrar no mérito. Eu só estou dizendo, são milhares, ou são centenas de milhares. Vai tirar todos do ar? Não pode mais fazer, não pode mais chamar de genocídio. Segundo o ministro Araújo, não pode. E a gente já falou outras vezes também, Schiller, sobre o seguinte, né? Você não tenha dúvida que você vai ouvir hoje da boca do ministro Alexandre de Moraes, no seu pronunciamento, que o TSE vai combater a desinformação, vai combater as fake news, que não serão toleradas as informações mentirosas durante a campanha de 2022. Eu gostaria de saber como que o TSE pode fazer essa separação, né? Porque algo que pode ser enquadrado como fake news para um, pode ser uma informação duvidosa para outro, que não necessariamente é uma mentira. Ou pode ser um discurso político, né? E pode ser um discurso político. E outra, quem vai dizer se é verdade ou mentira, né? Tem algumas coisas que são muito fáceis. Quem vai ficar olhando tweet por tweet, por exemplo? A estrutura, essa era a próxima, Thaís. A estrutura para esse tipo de análise, né, Schiller? Olha, eu acho que tocaste no ponto, né? Assim, por exemplo, teve essa decisão do Raul Araújo, agora teve outra do próprio Alexandre de Moraes, onde ele mandou também excluir vídeos que faziam referência àquela tal da delação premiada do Marcos Valério associando o PT ao PCC. Então, de um lado, não se pode associar o PT ao PCC ou mencionar aquela delação do Marcos Valério. Do outro lado, não pode chamar o Bolsonaro de genocida. Bom, a partir dali, você tem recentemente, um site de esquerda ou de extrema esquerda, enfim, o chamado 247, também teve páginas retiradas do YouTube, por exemplo, né? Então, porque foram considerados discursos de ódio, assim por diante. Vários sites, blogs de extrema direita ou de direita, aí, dependendo do gosto de cada um, também foram retirados do ar, né? Todos aí conhecidos. Então, quer dizer, e é interessante, geralmente quem está de um lado acha que foi uma grave ofensa
a liberdade de expressão. Quem está do outro lado, daí acha, não, é justo fazer isso, porque aquilo é discurso de ódio, assim por diante, né? Nós aqui, como não estamos do lado de ninguém, eu acho, assim, a minha impressão é que é muito difícil ter esses critérios, né? É muito difícil ter esses critérios, porque eles entram numa subjetividade, né? O que a lei brasileira permite, é uma lei muito estranha, tá? Aprovada no Congresso Nacional, diz o seguinte, que em período eleitoral, né, uma fake news, ele não fala em fake news, uma desinformação explicitamente colocada por um adversário, né, causando prejuízo ao seu oponente, né, sabidamente inverdadeira, né, não verdadeira, né, ela é passível de criminalização, né? Mas cá entre nós, mesmo isso, né, o modelo disso é o seguinte, imagina uma cidade no interior, você tem um jornal que é dominado por um grupo que tem uma candidatura, então no dia da eleição ou antes da eleição ele joga uma manchete inventando uma notícia completamente falsa sobre o seu adversário e causa um enorme dano eleitoral. Então o juiz eleitoral, ele poderia intervir naquele momento com base nessa legislação, né? Mas são casos precisa administrar essas doses aí com muita parcimônia, né? Essa ideia de que, a minha impressão, viu, Pedro, Thaís, para sintetizar, e Sônia, é que o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros, eles têm uma visão muito mais ampla sobre isso, que eles realmente entendem a justiça eleitoral e o Supremo e o inquérito das fake news, enfim, a justiça brasileira como um grande panóptico, vou usar aqui a expressão panóptico, sabe aquela torre que olha tudo e que realmente monitora tudo, por exemplo, se eles conseguiram analisar os tweets do Rui Costa Pimenta, do PCO, que fez 0,01% das eleições, se eles analisam os tweets de jornalistas e blogueiros que a gente nunca ouviu falar, significa que há um sistema de monitoramento, não é, sobre a internet brasileira. Agora, se há um sistema de monitoramento das opiniões que podem, que não podem, que são ameaças, são ofensas, são inverdade, não sei o quê, bom, aí tem que avaliar todo mundo, porque não pode tratar as pessoas de maneira desigual, né? E aí eu acho coisa que não dá para controlar, né? Os grupos de WhatsApp, por exemplo, são enxurradas e enxurradas que você recebe de fake news, de não fake news, de vídeos editados. Isso não tem como controlar, todo mundo recebe. Não dá ideia, hein, Sônia? Porque daqui a pouco vão botar um fiscal em cada grupo de WhatsApp. É perigoso. Olha, mas eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Eu ando recebendo umas coisas aqui, viu? Que, pelo amor de Deus. E aí, grupo da família, grupo de trabalho, grupo de tudo. Eu confesso, Sônia, que eu joguei no Google panóptico. Você sabia? Conhecia essa, panóptico. Pedro? Panóptico. Não. Olha aqui. Não, o Schiller acabou de explicar. Qual é o conceito de panóptico? Panóptico é um termo utilizado para designar um centro penitenciário ideal desenhado pelo filósofo Jeremy Bentham em 1785. O conceito do desenho permite a um vigilante observar todos os prisioneiros sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados. É o ministro Alexandre de Moraes observando os tweets, é isso, Schiller? O ministro Alexandre de Moraes vai criar uma torre gigante ali no... Vai ficar estranho, né? O Niemeyer não ia gostar, né? E mexer naquele prédio maravilhoso. Aqui na Bretanha é farol mesmo, lá em cima. Valeu, Fernando Schiller. Até a próxima aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um abraço para você. Boa semana, grande abraço. Beijo, Schiller. Ouvido na Bandeirantes.